no livro O Discípulo Cristão, de John Stott. Capítulo 3, Maturidade. Na década de 90, quando viajava em nome da Langham International, sempre perguntava aos que me ouviam como eles definiriam o cenário cristão no mundo atual, e recebia uma variedade de respostas. Quando convidado a dar a minha opinião, eu a resumia em apenas 3 palavras: crescimento sem profundidade. Ninguém duvida do crescimento fenomenal da igreja em várias partes do mundo. As estatísticas são surpreendentes. Não é exagero descrever este crescimento como explosão. Por exemplo, a igreja na China cresceu pelo menos 100 vezes desde a metade do século XX. Hoje, mais cristãos adoram a Deus todos os domingos na China do que em todas as igrejas da Europa Ocidental juntas. Ao mesmo tempo, não devemos ceder ao triunfalismo, pois na maioria dos casos trata-se de crescimento sem profundidade. A superficialidade do discipulado existe em todo lugar, e os líderes eclesiásticos lamentam essa situação. Um líder no sul da Ásia disse-me recentemente que, apesar de a igreja em seu país estar crescendo numericamente, existe um enorme problema de falta de consagração e integridade. De modo semelhante, um líder africano disse-me que, apesar de estar consciente do rápido crescimento da igreja africana, ele é, em grande parte, numérico. A igreja está sem uma base bíblica e teológica forte que provenha dela mesma. Mais impressionante é a declaração feita em abril de 2006 em Los Angeles por Cao Shengjie, na época presidente do Conselho Cristão Chinês. Alguns dizem que a igreja está indo bem quando há crescimento numérico, e queremos ver pessoas sendo acrescidas à igreja todos os dias. Porém, não estamos buscando apenas números, mas que o aumento nos números corresponda à confirmação de fé da igreja. Essas 3 citações de líderes de países em desenvolvimento são suficientes para mostrar que crescimento sem profundidade ou crescimento estatístico sem o desenvolvimento de um discipulado não é uma conclusão imposta pelo resto do mundo, é a visão dos próprios líderes. Além disso, a situação é séria porque desagrada a Deus. Ousamos dizer isso porque os apóstolos, cujas cartas encontramos no Novo Testamento, censuraram seus leitores pela imaturidade e os impeliam a se tornarem adultos. Considere, por exemplo, a crítica de Paulo à igreja de Corinto. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Porém, há outra passagem escrita por Paulo sobre maturidade. E são esses versículos que quero destacar neste capítulo. Anunciamos Cristo, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Colossenses 1, 28 e 29. O adjetivo grego teleios,
ocorre 19 vezes no Novo Testamento e pode ser traduzido por perfeito ou por maduro, dependendo do contexto. Raramente significa perfeito no sentido absoluto. Em vez disso, o teleios, pessoa, contrasta com a criança ou bebê. Por exemplo, segundo o texto de 1 Coríntios 13, 10 e 11. Assim, é melhor entendermos teleios como maduro. Para entender o significado de um texto, normalmente é bom fazer com ele uma espécie de interrogatório e importuná-lo com perguntas investigativas. É o que proponho fazer com Colossenses 1, 28 e 29. A primeira e mais básica pergunta é sobre a essência da maturidade. O que é maturidade cristã? O fato é que ela é algo difícil de ser obtido. A maioria de nós sofre de imaturidades prolongadas. Mesmo no adulto, a pequena criança ainda se esconde em algum lugar. Além disso, existem diferentes tipos de maturidade. Existe a física, ter um corpo saudável e bem desenvolvido, a intelectual, ter uma mente disciplinada e uma cosmovisão coerente, a moral, aqueles que têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, Hebreus 5,14, a emocional, que é ter uma personalidade equilibrada, capaz de estabelecer relacionamentos e assumir responsabilidades, porém, acima de tudo, existe a maturidade espiritual. E isso é o que o apóstolo chama de maturidade em Cristo. Isto é, ter um relacionamento maduro com Cristo. A forma mais comum usada por Paulo para definir cristãos é dizer que eles são homens e mulheres em Cristo, não dentro de Cristo, como roupas em um armário ou ferramentas em uma caixa, mas como os ramos que estão na videira e como os membros que estão no corpo, ou seja, unidos em Cristo. Assim, estar em Cristo é estar relacionado a Ele de forma pessoal, vital e orgânica. Nesse sentido, ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele, o amamos e lhe obedecemos. A próxima pergunta a fazer é: como os cristãos se tornam maduros? O texto nos fornece uma resposta clara. Considere a base do versículo 28. Nós anunciamos Cristo, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. É lógico que, se maturidade cristã é maturidade em nosso relacionamento com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele e lhe obedecemos, então, quanto mais clara for a nossa visão de Cristo, mais convencidos nos tornamos de que ele é digno de nossa dedicação. Na introdução do livro O Conhecimento de Deus, J.I. Packer escreve que somos cristãos pigmeus, porque temos um Deus pigmeu. Podemos dizer igualmente que somos cristãos pigmeus, porque temos um Cristo pigmeu. Na verdade, é que existem muitos Cristos sendo oferecidos nas religiões comerciais do mundo, e muitos deles são falsos cristos, cristos distorcidos, caricaturas do Jesus autêntico.
Atualmente, por exemplo, encontramos o Jesus capitalista competindo com o Jesus socialista. Há também o Jesus asceta se opondo ao Jesus glutão. Sem falar nos famosos musicais gospel, com o Jesus palhaço e Jesus Cristo superstar. Existiram muitos outros, porém todos eram distorcidos e nenhum deles merece nossa adoração e culto. Cada um é o que Paulo chama de outro Jesus, diferente do Jesus que os apóstolos proclamaram. Assim, se queremos desenvolver uma maturidade verdadeiramente cristã, precisamos, acima de tudo, de uma visão renovada e verdadeira de Jesus Cristo, principalmente de sua supremacia absoluta, na qual Paulo fala em Colossenses 1, 15 a 20. É uma das passagens cristológicas mais sublimes de todo o Novo Testamento. Eis uma simples paráfrase. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Assim, quem o vir terá visto o Pai. Ele é também o primogênito sobre toda a criação. Não que ele próprio tenha sido criado, mas ele tem os direitos de um primogênito. E por isso é o Senhor e cabeça da criação. Por meio dele, o universo foi criado. Todas as coisas foram criadas por meio dele como agente e para ele como cabeça. A unidade e a coerência das coisas são encontradas nele. Além disso, ele é o cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, de tal maneira que, em todas as coisas, ele possa ter a preeminência, pois Deus se agradou ao fazer habitar nele toda a sua plenitude e também ao reconciliar todas as coisas consigo mediante Cristo, alcançando a paz por meio do sangue de sua cruz. Foi dessa forma que Paulo proclamou Cristo como Senhor. No próximo vídeo, continuaremos o capítulo Maturidade, do livro O Discípulo Radical, de John Stott. Até o próximo vídeo. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.